Bem-vindo, Érico, Jaqueline, nesse dia todo especial da vida de vocês. Acolho os pais, que com certeza nesse momento tem o coração batendo forte, parafraseando lá o Roberto Carlos, né? São tantas emoções, né? Acolho também os casais que já passaram por esse momento, que estão aqui na igreja, vocês que já viveram essa experiência, que está aí com a sua esposa, seu esposo. Aproveite também essa oportunidade na vida de vocês, segura forte aí no braço do seu esposo e renove também o seu matrimônio. Que essa celebração do Érico e da Jaqueline seja também uma oportunidade para todas as famílias aqui reunidas. Então nós vamos iniciar com muita alegria, com muita esperança, esse momento dizendo juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com o amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e minhas irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Érico e Jaqueline, resolveram estabelecer o seu novo lar. Com certeza, para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade. Mas não basta somente a nossa amizade, vamos acompanhá-los também com a nossa oração fraterna, nos voltando para Deus, pedindo a Deus que abençoe esse casal, suplicando ao Senhor com a nossa oração. Unidos a eles, daqui a pouco ouviremos atentamente a palavra de Deus, a palavra que Deus hoje nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, nós vamos pedir a Jesus Cristo, ao nosso Deus, que acolha e que abençoe estes nossos amigos, estes noivos que estão aqui agora diante do altar. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Érico e Jaqueline, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar? Convido aquele ou aquela que vai fazer a leitura para se posicionar ali no ambão da palavra. E você que está aí, eu convido você a acompanhar com a oração. Muitas vezes nós entramos na igreja, mas entra só o nosso corpo, o nosso pensamento e o nosso coração está distante. Eu queria dizer para cada um de vocês que Deus está aqui nesse lugar. Deus se faz presente aqui. E é esse Deus que vai abençoar esse casal. Por isso esteja aqui com o teu coração, com o teu pensamento, com a tua vida. Escuta a palavra de Deus. Deixa Deus tocar em você. O maior presente que vocês podem dar para esse casal é a oração de vocês. Por isso escutemos então a palavra de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Maridos, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, sem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca de cuidado.
cuidados, como a Cristo fez com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos meditar essa leitura que acabamos de ouvir com o salmo responsorial. A resposta do salmo vai ser: será assim abençoado quem teme o Senhor. Todos. Será assim abençoado quem teme o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas pararão com os seus inimigos à porta. Todos será assim abençoado quem teme o Senhor. Vamos ficar de pé para aclamarmos o Santo Evangelho que nós vamos ouvir agora. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Podemos sentar? Nesse momento vamos meditar sobre as palavras que nós ouvimos, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, quanto o compromisso que esses dois que estão aqui diante de nós assumem, não somente na nossa frente, Hélio e Jaqueline, mas principalmente na frente de Deus, que, como eu disse, está aqui presente. Deus está aqui.
com certeza Ele quer abençoar a vida de vocês. Por isso hoje nós estamos aqui com alegria, a igreja se alegra, porque diante de nós, meus irmãos e minhas irmãs, eu posso dizer que está a esperança de uma sociedade nova, de uma sociedade renovada. Porque qual que é a base da sociedade? Não é a família? Se a família vai bem, a sociedade com certeza também vai bem. E para que essa família possa ir bem, com certeza absoluta, vocês vão ter que superar, vão ter que vencer, ir contra esses tantos inúmeros contravalores que a sociedade hoje prega. A sociedade hoje quer que vivamos contra valores e não vivamos os valores cristãos. Por isso que eu digo que uma família, quando se casa na igreja, é uma esperança de um amanhã melhor, porque Deus usa de vocês para gerar novas criaturas, os filhos que Deus vos confiar. Se vocês educá-los nos valores cristãos, serão novas criaturas que podem fazer a diferença no meio da sociedade. E se Deus colocou no coração do Érico, no seu coração, Jaqueline, concluir, selar essa união de vocês aqui diante do altar, é porque Deus já tocou o coração de vocês. Eu fiquei muito feliz dos poucos momentos que conversamos, né? Pude partilhar mais ainda com a Jaqueline, mas também com você, Érico, e vendo, presenciando a alegria de vocês de poder receber o sacramento do matrimônio. Porque valorizando o sacramento significa que vocês estão valorizando a igreja. Isso é importante. E eu peço a vocês que não somente casam na igreja, porque muitos casais casam na igreja, mas depois que saem da igreja não vive a igreja, não vive os ensinamentos da igreja. Já até fiz o convite, né? Para vocês estarem, moram aqui pertinho, estarem mais presentes aqui com a gente, ou uma outra igreja que vocês escolham, mas deixa Deus fazer parte da história de vocês, não somente no casamento, mas abram as portas do coração de vocês, da vida de vocês, para que Deus possa fortalecê-lo cada vez mais. E hoje, São Paulo, com a leitura que nós escolhemos, né? O São Paulo vem dar uma mensagem, não somente para vocês, mas para todos os casais que estão aqui. A fórmula, né, que não falha, como eu gosto de dizer, a receita da vovó que pode fazer que vai dar certo. São Paulo começa a dizer para nós aqui hoje: irmãos, vivei no amor, vivei no amor, dando uma ordem, quer estar unido, quer vencer os obstáculos que a vida hoje nos oferece. São Paulo diz para nós aqui: vivei no amor. Mas não é uma vida no amor de qualquer maneira. Ele fala aqui: vivei no amor como Cristo nos amou. Vamos olhar para a cruz? Aquele é o grande amor. Aquele é o grande amor por nós. São Paulo, então, ele compara esse amor de vocês: vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós. É esse amor verdadeiro de entrega que vai fazer com que vocês sejam felizes para sempre. Ele ainda vai falando mais: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulheres, amai os vossos maridos como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não é fácil, porque o amor de Cristo para com a igreja custou o sangue, custou uma entrega total. E muitas vezes os casamentos não dão certo porque marido não está disposto a amar como Cristo nos amou. As mulheres não estão dispostas a amar como Cristo nos amou. E é um amor que muitas vezes é limitado. Eu gosto de perguntar, Érico e Jaqueline, o casamento de vocês tem validade? Que bom que a cabecinha fez assim, que não pode ter validade, mas muitos casamentos têm validade. Já vem na igreja e antes do casamento já diz: não, eu vou casar, se der certo eu fico, se não, eu separo.
Não tem validade? Não tem validade? Tem validade, porque os problemas vão surgir, as dificuldades vão aparecer. E aí, se eu não estou disposto a amar de verdade, quando aparecer o primeiro dificuldade, para muitos, a frase aqui do celebrante, do padre, do diácono ou do bispo deveria ser: você aceita amar a pessoa na alegria e na felicidade somente? Não poderia colocar dificuldades, tristezas e doença, porque muitos, quando vem a tristeza, quando vem a doença, vem as dificuldades: não, está difícil, não estou aguentando, não quero mais. Não é isso que pode ser. São Paulo está dizendo: ame Érico, a Jaqueline, como Cristo nos amou. Jaqueline, ame o Érico, como Cristo amou a igreja e se entregou por nós. 4 anos, né? Isso. Vocês se lembram qual foi o dia em que vocês se encontraram? Sai um pernambucano, uma paulista, e se encontraram. Aqui foi Brasília? O encontro foi aqui ou foi em Brasília? No centro do país, o pernambucano encontra com a paulista. Não sei qual foi o dia, e talvez vocês tenham claro esse dia. O dia em que os olhos de vocês cruzaram, que vocês conseguiram olhar. Sei que você está doido para olhar para ela, né? Pode olhar. Que esse olhar de vocês cruzaram, e que você não viu somente a Jaqueline, o Érico, e que você não viu somente o Érico, o Jaqueline, mas vocês viram o coração. Porque quando a gente olha nos olhos, a gente vê o coração. E esse olhar nos olhos, e que fez com que vocês vissem o coração um do outro, fez brotar um sentimento, não fez? Não sei quando foi que vocês disseram e que vocês sentiram que aquilo que vocês estavam sentindo um pelo outro era amor. Não sei quando, mas vocês sabem, porque a vida de vocês conhecem, Deus também. Mas por que eu estou querendo falar isso? É para que vocês lembrem mesmo daquele primeiro dia. Porque este amor, Érico, este amor, Jaqueline, que os uniu no namoro, no noivado, e os trouxe aqui para a frente do altar, para entregarem um ao outro, ele possa ser fortalecido, alimentado, para mantê-los unidos depois daqui, que é muito importante. Eu gosto de quebrar tabu, né? As pessoas... Vamos olhar para trás, Érico, e depois o pessoal arruma o teu vestido. Eles ficam felizes e tem alguma coisa para fazer, bagunça tudo, depois a gente arruma, né? Mas olha só, é bonito, porque normalmente os noivos, né, não têm essa oportunidade de ver que está todo mundo olhando. Olha, todo mundo olhando para você. Mas será, Érico, que na vida de vocês, e Jaqueline, a vida de vocês vai ser sempre assim? Vocês sendo o centro, todo mundo olhando para vocês? Será? Não vai ser. Quem é casado aqui? Levante a mão. É sempre assim? Vocês como centro? Não é. A vida de casado, nós que somos, quem é casado que está aqui, né? Vocês que têm um testemunho maravilhoso aqui também, que é casado, é sempre assim um corredor florido? Por vezes temos espinhos, não temos? Temos dificuldades. Eu lembrei do amor que os uniu no namoro, no noivado, e os trouxe aqui. Esse amor tem que ser alimentado, porque senão vai acontecer como vai acontecer com esses, como é que é o nome dessas flores? Gípsios, né? Acho que é isso. Essas flores. O que vai acontecer com essas flores amanhã, depois de amanhã, daqui a algum tempo? Elas vão servir para quê? Talvez de esterco, alguém podia dizer, né? Mas não mais para enfeitar. Por quê? Porque elas foram cortadas da fonte que dava vida. Então, aquele dia que vocês se encontraram, que você olhou para ela, esse olhão da Jaqueline, olha lá, pode olhar, esse olhão da Jaqueline te conquistou, e ela também te conquistou, e você foi conquistado por ela, você conquistou a Jaqueline, vocês se conquistaram, o sentimento brotou, sabe? Esse amor tem que ser alimentado a partir do matrimônio. Mais ainda,
Eu não sei, a gente não tem como medir o tamanho do amor de vocês, mas vocês têm certeza que existe. Esse amor, a partir de hoje, tem que aumentar, não pode diminuir. Muita gente nos procura aqui na igreja: diácono, não dá mais, eu quero me separar, porque eu não sinto mais amor. Por que não sente mais amor? Porque aquilo que alimenta o amor não foi colocado em prática. Vocês têm que colocar em prática tudo aquilo que alimenta o amor de vocês. Menor carinho, aquelas palavras, né, de carinho, de respeito um para o outro. E não deixe que o amor de vocês possa secar nunca. Sempre ser alimentado. Podemos voltar para cá, assim como São Paulo fala isso: marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele diz ainda aqui no finalzinho: aquele que ama a sua mulher, aquele que ama o seu marido, ama a si mesmo. Quem de nós aqui gostamos de sofrer? Ninguém. Quando sentimos uma dor de cabeça, mais que depressa que a gente quer tomar um remédio, porque a gente não quer sofrer. Olha que bonito que diz: aquele que ama a sua mulher, aquele que ama o seu marido, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, ao contrário, alimenta e cerca de cuidados. Assim é que vocês devem amar um ao outro. E hoje vocês recebem o sacramento do matrimônio, e a aliança que vocês fizeram desde o namoro até hoje, essa aliança é selada pela Santíssima Trindade, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa família que hoje é construída aqui na nossa frente, ela tem que ser construída como nós ouvimos no Evangelho de hoje, sobre a rocha firme. Quem é a rocha? Apesar de a igreja nesse final de semana, né, celebra o dia de São Pedro e São Paulo, e São Pedro ouviu do próprio Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né, rocha firme, não é isso? Mas a rocha que nós queremos dizer hoje para vocês é Jesus. É construir a vida de vocês alicerçada na presença de Jesus, que com certeza absoluta vai estar a todo instante para ouvir a oração de vocês, para estar com vocês. Aí sim pode cair a chuva, a enchente, a tempestade, que a casa de vocês não vai ruir, porque ela está construída sobre a rocha. Alimente a cada dia, a cada instante, esse amor de vocês alicerçado nesse Cristo que nos ama tanto. Isso serve para todas aquelas famílias aqui reunidas, para todos nós, para que nós possamos cada vez mais ser uma família forte, e que este mundo não derrube o amor que nós temos um para com o outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos com alegria seguir o nosso rito do matrimônio. Quero me dirigir agora aos dois. Caros noivos, Érico e Jaqueline, viestes a esta igreja, Catedral Militar, Rainha da Paz, para que na minha presença, diácono Marcelo, na presença das suas famílias aqui, seus familiares, padrinhos, madrinhas, na presença da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como um sinal sagrado. Érico e Jaqueline, Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo um dia consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida. Repito essa frase, olha para ela, eu quero repetir, vocês vão se olhando: para que sejais fiéis, fidelidade, um ao outro por toda a vida, e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Pode olhar para mim agora, eu quero perguntar para vocês: Érico e Jaqueline, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim.
Mais uma vez eu peço para que vocês se olhem, porque essa pergunta depende de você, Érico. Ou seja, a resposta a esta pergunta depende das suas atitudes, depende da sua decisão, depende das suas atitudes, Jaqueline, e das suas decisões, das suas escolhas. Então, olhando nos olhos, lembrando que esses olhos foram usados para unir vocês. Pelos olhos, vocês veem o coração. Olhando nos olhos, eu vos pergunto: abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Então, para manifestar o vosso consentimento e selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Érico, te recebo, Jaqueline, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Jaqueline, te recebo, Érico, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus, Pai de bondade, confirme este compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a Igreja. Érico e Jaqueline, ninguém separe o que Deus uniu. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Eu vou dizer assim: bendigamos ao Senhor, e a sua resposta é simples, mas é profunda, porque eu peço para você que essa resposta não saia da boca para fora, mas saia do fundo do coração. Você vai dizer assim: graças a Deus. Só essa resposta. Mas um graças a Deus como se você tivesse ganhado na Mega Sena, mais que isso, tá bom? Porque diante de nós Deus constituiu uma nova família. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Foi muito fraco, não foi, Érico? Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Palma. Vamos aplaudir essa família que acaba de ser constituída. Vamos com alegria então receber as alianças.
vovó já está falando para mim aqui que ela tem que imitar a vovó. 65 anos de casada, senhora. Nossa, todos nós que somos casados aqui temos que imitar a senhora. Deus continue abençoando, viu? E eu convidei ela para ficar aqui, que eu queria que as mamães, aqui o papai também pode colocar uma mão debaixo da outra, assim, isso assim, fazendo um altar, a mesma coisa a vovó, e vocês assim, isso. Por quê? Pode ficar mais perto aqui, assim. Eu quero abençoar a aliança na mão delas e na mão deles. Por quê? Olha só essa mão estendida. Eu tenho certeza absoluta que no coração dessa vovó, no coração dos pais, eu tenho certeza o desejo que vocês têm para esse casal. O desejo de amor, de fidelidade, de união. Não é um tempo limitado, é até que a morte os separe. Certo? Por isso que eu quero pedir para que essas mãos estendidas estejam não somente hoje, mas em todos os momentos da vida desse casal. Vou colocar a aliança do Érico na mão de vocês e da Jaqueline na mão de vocês. Troquei de propósito. Para dizer para vocês que vocês não estão perdendo um filho, mas estão ganhando uma filha. Que vocês não estão perdendo um filho nem um neto, estão ganhando uma filha e uma neta, né? Estão ganhando mais um filho e mais um neto. E a mão estendida também para que Deus possa abençoar verdadeiramente esse casal. Ó Deus, que fizestes a aliança conosco, abençoai as alianças de Érico e Jaqueline, para que estes vossos filhos permaneçam fiéis um ao outro e amem-se mutuamente em vossa paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu peço que vocês entreguem a mim, como representante da igreja, né? E esse gesto também de entregar a igreja é o que eu peço para vocês fazerem todos os dias, quando vocês falarem com Deus. Entregar esse casal para Deus, para que Deus possa cuidar em cada instante, em cada momento. Obrigado. Agora só pode depois se preparar para trazer a Sagrada Família, tá bom? Obrigado. E pode voltar para o lugar de vocês. Jaqueline, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Te dou um beijo na aliança. Isso. Esquerda, direita. A gente acha. Érico, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode dar um beijo. Eu ia falar do Érico, né? Nesse tempo de Deus. Pode dar um beijo do Érico enquanto a gente aplaude vocês. A vovó ia entrar com a Sagrada Família no banheiro. Que der a vovó. Vamos receber a Sagrada Família.
Irmãos e irmãs em Cristo, lembrando a graça especial com que Deus quis abençoar e consagrar o amor destes nossos irmãos, Érico e Jaqueline, vamos confiá-los ao Senhor. A nossa resposta vai ser: Senhor, escutai a nossa prece. Para que estes nossos irmãos, e agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Para que abençoe a sua união, como abençoou as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhes dê o amor e a paz, e assim testemunhem o nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais na santidade de vida, e por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações destes esposos o espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma, e nada possa separar os que unistes, nem afligir os que abençoastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido agora os dois a se colocarem de joelhos. Convido os padrinhos que foram convidados para estender a mão direita em direção ao Érico e à Jaqueline, aos pais que estão aqui. Mas não só o fato de estender as mãos, se você quiser até mesmo fechar os olhos, entrar em sintonia com Deus e pedir a Deus que abençoe. Sabemos tantas dificuldades que hoje a família passa, os casais passam, que Deus possa livrá-los de tudo aquilo que possa trazer dificuldades no relacionamento dos dois, e que Deus possa ser sempre presença na vida deles. Irmãos e irmãs em Cristo, peçamos a Deus por Érico e Jaqueline, que iniciam a vida matrimonial e se aproximam desse altar para participar do corpo e do sangue de Cristo, a fim de que permaneçam unidos no seu amor. Pai Santo, ao criar a pessoa humana à vossa imagem, homem e mulher os criastes, para que unidos num só coração e numa só carne, cumprissem na terra a sua missão. Ó Deus, para revelar o vosso plano de amor, quisestes prenunciar no amor do esposo e da esposa a aliança que contraístes com o vosso povo, e no matrimônio dos vossos fiéis, elevado à dignidade de sacramento, manifestastes o mistério nupcial do Cristo e da Igreja. Abençoai agora estes vossos filhos, estendendo sobre eles vossa mão protetora, e infundi em seus corações a força do Espírito Santo. Concedei a Érico e Jaqueline que pelo sacramento do matrimônio comuniquem um ao outro os dons do vosso amor, e sendo um para o outro um sinal de vossa presença, se tornem um só coração e uma só alma. Concedei-lhes também que sustentem com seu trabalho o lar hoje fundado. Eduquem seus filhos segundo o Evangelho, a fim de participarem no céu da vossa família. Dignai-vos derramar vossa bênção sobre esta vossa filha Jaqueline, para que, cumprindo a missão de esposa e mãe, aqueça o lar com ternura e o adorne com sua graça. Acompanhai também com a vossa bênção este vosso filho Érico, para que cumpra com fidelidade e solicitude os deveres de esposo e de pai. Enfim, ó Pai Celeste, concedei a Érico e Jaqueline, que hoje se uniram em vossa presença e vão se aproximar da mesa sagrada, a graça de participarem um dia do banquete do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém.
podem se debutar. Nossa equipe pode tocar alguma coisa até a gente colocar aqui, trazer no nosso meio Jesus Eucarístico, que os dois carinhosamente se prepararam para receber, que com certeza vai ser a rocha firme na vida de vocês. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Na alegria do Senhor, meus irmãos, saudai-vos em Cristo Jesus. Érico e Jaqueline, vocês são felizes, porque o Senhor hoje quer fazer no coração de vocês a morada, igreja viva.
Graças a Deus.
Quer descer?